Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Você já ouviu falar em inclusivismo e também exclusivismo. Há pessoas que são inclusivistas no que se refere a Jesus, outras são exclusivistas. Os inclusivistas são aqueles que olham para Jesus e buscam nas Escrituras um Jesus que é apenas amor, bondade, perdão e também misericórdia. Buscam um Jesus tolerante, um Jesus que não julga, um Jesus que, no caso, tolera tudo, e no final de contas, o Evangelho serve unicamente para salvar todo mundo. Jesus veio salvar todo mundo porque o amor dele é tão grande que ele não vai julgar ninguém, não vai ser contra as heresias, nem contra as blasfêmias, nem contra os pecadores, porque tudo vai terminar em pizza. Quer dizer, apesar da obra redentora de Jesus, fica valendo aí o ponto de vista de homens que não querem ver a verdade do Evangelho, não conseguem ver a bondade e graça de Jesus Cristo, mas também não querem ver o seu poder, a sua verdade e a sua justiça. Aí surge um grupo grande dos chamados inclusivistas, que deturpam as palavras de Jesus, negam Jesus em muitas passagens, negam os profetas, negam os apóstolos, porque querem ser salvos e querem passar uma doutrina doce e suave e perfumada, que não mostra Jesus senão amor. Não. Jesus é amor, poder, verdade e também justiça. E Jesus se mostra nas Escrituras Sagradas como exclusivista. Ou seja, uns serão salvos e outros não serão salvos. Uns serão, no caso, incluídos e outros excluídos. Mas esse Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é essencialmente exclusivista. Ele é exclusivista e ele mostra bem do que Jesus quer de nós e o que Jesus, no caso, rejeita em nossa conduta. Jesus é exclusivista. Jesus é exclusivista em diversos aspectos. Primeiro, na sua missão. A missão de Jesus se mostra exclusivista. Ele mesmo diz isso no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, quando Jesus afirma: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos, em resgate de muita gente. E no original grego você vê a palavra polis, significando muitos, mas não significando todos, que seria então a palavra panta. Então Jesus já é exclusivista na sua missão. Eu vim para salvar não a todos, porém a muitos. Exclusivista já na sua missão. Na sua doutrina, também ele é exclusivista. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10, 11 e 12, diz: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala Jesus em parábolas? Então Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles, a multidão, não é dado conhecer. Jesus aí faz uma diferença. Todos estão ouvindo a minha palavra, que eu trago do alto. A muitos será apresentada a minha palavra, mas eles vão rejeitar. Mas vocês, pela presença de vocês aqui,
vocês não rejeitam a minha pessoa, a minha palavra, a minha missão e tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu ensino. Porque aquele que tem, se dará, e se dará em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Honestidade, capacidade de ver a verdade. Sinceridade, fé. Aquele que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude do que Jesus é, a esse será concedida a salvação e muito mais. Mas aquele que não crê, não terá a salvação e aquilo que ele crê, lhe será tirado. É esse o verdadeiro sentido. Então Jesus é exclusivista. Ele faz uma divisão na sua missão e já no seu conteúdo doutrinário. Ele é também exclusivista na palavra. Sim, a palavra que Cristo profere, ela é exclusivista. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 24, ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quem não crê na palavra de Jesus, não crê na palavra de Deus Pai. Quem não crê na palavra, não crê em Jesus e não crê em Deus Pai, e Jesus não tem nenhuma parte com ele, e ele não será salvo jamais. Nem pelas obras, mas será condenado pelo repúdio à palavra de Jesus, que é a palavra de Deus Pai. Então, exclusivista na missão, na doutrina e na palavra. Exclusivista também no seu juízo. Sim, porque Jesus é juiz. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, ele mesmo afirma: e Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Então, o próprio Jesus afirma que eu é que vou julgar. Mas tem pessoas que dizem que Jesus é tão bom, que todos serão salvos. Santos, profanos, adúlteros, necromantes, idólatras, blasfemos, tudo é farinha do mesmo saco, porque Jesus não é juiz. E Jesus é apenas bom. Não, ele é também juízo. Nisso ele é exclusivista também. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 40, 41 e 42, ele mesmo afirma: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, os seus ceifeiros, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Então Jesus não está igualando as pessoas. Depois que elas ouvem a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a obra redentora de Deus em Cristo Jesus, ou rejeitam, ou então aceitam. Se comportam como o trigo, que é no caso recolhido ao celeiro, ou se comportam como o joio, que é uma erva daninha e que tem que ser lançada na fornalha de fogo. Então Jesus é exclusivista também, porque ele é juiz e no seu juízo ele é bem explícito desse exclusivismo. Ele também é, no caso, exclusivista devido à santidade que nós precisamos ter. Em Jesus Cristo não somos apenas salvos, nós somos santificados, nós somos aperfeiçoados na fé cristã, na prática das boas obras, não para engrandecimento do homem,
mas para a grandeza do reino de Deus. Na santidade, ele é também exclusivista. Em Apocalipse 22, versículo 11, o próprio Jesus afirma, ele é bem claro quanto a isso. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quer dizer, quem opta por ser profano, que mergulhe no seu caráter profano. Mas quem é santo, se dedique a uma santidade progressiva. Então ele não faz confusão. Jesus não é inclusivista, no caso, negando a sua própria missão e a sua própria obra redentora, mas ele é exclusivista na santidade que ele exige de todos nós. A obra dele já está feita. Se uns escolhem o erro e outros escolhem o acerto, haverá juízo na santidade que um tiver ou na santidade que outro não tiver. E, por último, na própria redenção, na própria salvação. Serão todos remidos? Não. O que diz Pedro na sua primeira epístola, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver e que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, na redenção, tem gente querendo ser salvo pelas obras, mas Pedro aqui afirma, e outros apóstolos, que nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, nosso Senhor Jesus Cristo. E alguns acham isso escândalo, sangue. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de amor, e dizem que a crucificação foi apenas um crime cometido pelos judeus e pelos romanos. Não. Pedro afirma aqui que a nossa redenção depende única e exclusivamente do sangue de um cordeiro perfeito e imaculado, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifesto no final dos tempos, na plenitude dos tempos, por amor de nós. Então Jesus é exclusivista na sua missão, na sua doutrina, na sua palavra, no juízo que a ele pertence, na santidade que ele exige de nós e na própria redenção. Então, Jesus é exclusivista e nós precisamos viver com sabedoria e submissão a essa verdade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, que essa reflexão tenha sido útil para você formar o seu ponto de vista. Você é inclusivista, achando que Jesus tolera tudo, ou você agora está convencido que ele é bom, puro, santo, perfeito, gracioso, mas é juiz e vai excluir aquele que negar a sua obra redentora, o seu sangue remidor. Que Deus te abençoe nessa palavra, em nome de Jesus.